Vila de Cavalcante, 1858. Bens semoventes. Um escravo de nome Cipriano, crioulo, de idade de 70 anos, por 200 mil réis. Um crioulo de nome Manuel, de 50 anos, por 250 mil réis. A Unidade de Gestão Documental desenvolve o projeto da Escravidão à Liberdade, a história de justiça social da comunidade Calunga, revelada nos arquivos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse projeto abrange o tratamento dos documentos do passado e também dos documentos recentes relativos ao projeto Raízes Calungas, atualmente desenvolvido pelo Tribunal e que pretende promover a justiça social e a reparação de danos para essa comunidade. Ninguém sabia o que era justiça. Eu, pelo menos, antigamente não sabia o que era justiça, o que era uma lei. O primeiro desafio foi avançar ou tentar superar a desconfiança daquele povo, daquela comunidade. Por que desconfiança? Porque logo depois que mantive aquela conversa com representantes da comunidade, ou de Cavalcante, eu já acionei vários órgãos do tribunal para começar o projeto, para buscar ideias, ver como podia ser feito, etc. E fizemos imediatamente, 1 ou 2 dias depois, uma reunião envolvendo várias pessoas de lá da região, líderes comunitários, líderes daquela comunidade. E aí vem a desconfiança deles. Então, quando o grupo de trabalho foi instituído no primeiro momento, a primeira iniciativa que tomamos foi realizar o deslocamento até o Fórum da Comarca de Cavalcante para construir um plano de trabalho ouvindo a população quilombola calunga, porque não adiantaria de nada a gente ter um projeto construído de gabinete e de Goiânia para ser aplicado no quilombo. Então, todo o início, todo o planejamento, ele só foi possível, só é possível que a gente execute porque a gente fez com a oitiva das pessoas que lá vivem e que lá moram. Hoje a gente tem um poder judiciário presente na nossa comunidade, mais perto, né? Mais atuante, no meu ponto de vista, mais acolhedor para as pessoas, para as famílias. Tem mais o acesso está na nossa porta, o acesso está dentro da comunidade, está presente todos os dias, a gente pode ir a qualquer momento ali no PID que a gente tem atendimento, entre de segunda a sexta-feira, é um ótimo atendimento, exercido por pessoas da comunidade. Além disso, teve um senhor que fez o requerimento da aposentadoria rural. Mas antes desse processo, ele precisava regularizar a documentação, como por exemplo, identidade. E ele não tinha identidade, ele já tinha 60 anos, mas não tinha identidade. E foi através do Raízes Calunga que ele conseguiu fazer emissão na primeira identidade. E também ter-lhe a concessão do seu benefício dentro de 20 dias. Foi uma coisa surpreendente, porque nem eu jamais imaginaria a presença do INSS aqui dentro. Ao organizar esses fragmentos, os arquivistas e historiadores constroem uma contranarrativa, um arquivo que antes não existia formalmente, provando a ocupação contínua desse território e as complexas estratégias sociais e de sobrevivência dessa comunidade. Essa importância histórica transcende o acadêmico e torna-se uma ferramenta jurídica e política vital, reparando a invisibilidade imposta a essa população ao longo de sua história. É preciso reconhecer que hoje Cavalcante abraça o maior território quilombola, abarca o maior território quilombola de todo o Brasil.
e é o 7º maior município em extensão territorial do estado de Goiás. Sempre um episódio que me marcou bastante foi uma pessoa falar que ele já perdeu várias audiências por falta de transporte para ir, e hoje em dia ele vem aqui no PIC para estar realizando a audiência, e ele fica muito feliz, e eu também fico feliz por estar ajudando a minha comunidade de alguma forma. E o que o projeto do Tribunal de Justiça hoje está querendo fazer é justamente resgatar essa história, é dar vida a nomes que ficaram esquecidos, é dar personalidade a pessoas que eram tratadas e partilhadas em inventário como verdadeiros objetos. Então, trazer essa história à tona e trazer dentro da comarca de Cavalcante um ponto de memória significa mostrar a todos o que efetivamente aconteceu aqui dentro dessa cidade, o que aconteceu dentro do nosso país, para que a gente não se esqueça dos erros do passado e não estejamos fadados a cometê-los no futuro. A arquivologia, a partir das suas funções, princípios, métodos e técnicas, visa proporcionar a gestão eficiente, a segurança jurídica, a transparência e a preservação da memória institucional. As ações arquivísticas em uma instituição são muito amplas, pois trata de documentos dos séculos passados, assim como documentos do presente, vivendo as transformações tecnológicas e projetando novas tecnologias para garantir a gestão, a preservação e o acesso aos documentos e às informações para gerações futuras. Bom, o nosso projeto ele se inicia com o recolhimento de processos relacionados ao período do século XVIII e XIX, relacionados ao período da escravidão no Brasil, especificamente localizados na comarca de Cavalcante. Nós realizamos esse recolhimento do acervo, trazemos aqui para Goiânia, para o nosso arquivo central, onde nós vamos realizar alguns pequenos reparos e higienização, fazemos a conservação desse material, que devido ao tempo, chega muitas vezes deteriorado, com pequenas sujidades. A conservação, neste caso, ela visa a estabilização dos portes para que seja possível o manuseio dessa documentação histórica, a identificação e recuperação dessa informação, permitindo que os documentos cumpram seu valor secundário, que são os valores de pesquisa, o valor histórico, e possibilitando o acesso às pesquisas, às atividades de difusão, e permitindo dessa forma à comunidade Calunga o acesso à cidadania e o conhecimento também de sua história. A importância histórica desse trabalho de descrição documental, principalmente para a compreensão dessa trajetória da comunidade Calunga, ela é imensa, pois ela atua como uma ferramenta fundamental para converter a longa história de resistência em existência legal e da materialidade a uma memória silenciada dessa população. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vem investindo em tecnologia. Há alguns anos usamos o Atom, que é um software livre de código aberto. Agora fomos além. Hoje o Atom está ligado à Arquivemática. Esses sistemas fazem parte do repositório arquivístico digital. Com eles, o tribunal tem base tecnológica necessária para guardar documentos digitais de forma segura. Nesse ponto que a arquivologia encontra com a tecnologia. Ao disponibilizar esses registros na internet, garantimos o acesso à informação. Além disso, usamos o sistema PROAD para coletar documentos administrativos nato-digitais. Esses documentos foram classificados, descritos e tiveram suas informações inseridas no Atom. Esse trabalho é um grande avanço para a Unidade de Gestão Documental, que hoje conta com uma coordenadoria de informação arquivística digital formada por profissionais especializados. A higienização preventiva ela é feita com a trincha, que é um tipo de pincel. O objetivo dela é a retirada da sujidade superficial, ou seja, poeira, sujeiras, excrementos de insetos, a desmetalização também das bailarinas que tem nesses processos históricos, porque o ferro, que é a componente, ele entra em contato com o oxigênio, gera oxidação, então ele fica ferruginoso, que gera dano, deterioração para o documento. Nós fazemos a triagem dos documentos, primeiramente a seleção dos documentos que têm potencial para o projeto, então a identificação dos inventários que existem, escravizados, os nomes das famílias que têm correlação com a comunidade Calunga, porque a gente está fazendo levantamento desses nomes e sobrenomes.
Posteriormente, esses documentos selecionados, eles são higienizados, né, como conservação preventiva. Após a higienização, a gente vai fazer o processo de inscrição dos documentos. Após a higienização preventiva, nós fazemos o condicionamento adequado com as caixas que são construídas especificamente para os documentos históricos. Eles são armazenados de forma horizontal para evitar que ele se degrade mais com novas dobras, com emborcamento, o acondicionamento adequado. Alguns documentos eles chegaram aqui enrolados como se fossem em formato de pergaminho, o que gerou dano para o suporte deles. Atualmente a gente está fazendo a planificação desses documentos para que seja possível o manuseio adequado e a identificação desses mesmos visando a sua conservação. Inicialmente, nós elaboramos o quadro de arranjo, que organiza os documentos de acordo com as funções e as atividades que os geraram e permite a compreensão do contexto de produção dos documentos e a relação entre eles. Em seguida, nós realizamos a descrição arquivística, que foi realizada de acordo com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística e registra elementos como a data, o contexto, a história de criação desses documentos e facilita a busca e o acesso às informações pelo usuário. Em seguida, nós elaboramos instrumentos de pesquisa, que são ferramentas criadas para orientar o usuário na localização e no entendimento do acervo descrito. E, por fim, nós inserimos essas descrições no Atom, uma plataforma de acesso que segue padrões internacionais de descrição e permite organizar, preservar e disponibilizar os documentos de forma online aos usuários. Dessa forma, o arquivo ele pretende passar de mero custodiador para também agente, né, de divulgador de informações, intermediador com a sociedade de informações e acesso, como agente ativo da história entre o passado e o presente. O trabalho de descrição documental hoje consiste basicamente em contextualizar registros oficiais sobre os Calungas em fontes que não foram criadas por eles, mas que atestam a sua presença. A recuperação de documentos referentes à população quilombola, especialmente a população de Cavalcante, Monte Alegre, Teresina, os nossos Calungas, é fundamental para auxiliar a esses povos o resgate da sua memória e também a construção da sua história, do seu passado, valorizando então a sua identidade. Mas os arquivos eles têm uma importância fundamental, principalmente para a gente conseguir manter a história de uma instituição e garantir que a pesquisa seja realizada com qualidade, com a preservação da história de uma sociedade. A sociedade de Goiás precisa e muito da preservação dos arquivos do Tribunal de Justiça. Que nós nunca devemos esquecer e excluir comunidade alguma, povo algum, porque todos somos iguais, está na Constituição, iguais perante a lei. Eu acredito que significa a gente saber de quanto a gente está sendo valorizado. A valorização do eu, do nós, né? Do todo. Porque quando a gente tem esse reconhecimento, essa valorização, né? Dessa identidade, dessa memória nossa, então a proposta desse projeto trazer esse arquivo é de muita relevância, de muita importância, porque vai ser uma forma da nossa memória, da nossa identidade, ou seja, do nosso valor cultural, né, tradicional cultural, tá cada vez mais registrado, né, e vivo nas pessoas, na comunidade, para que não se perca com o tempo, mantenha fortalecido, né, nos tempos atuais e que nós podemos cada vez mais passar para gerações futuras e que vão bem mais adiante, assim como a gente tem trabalhado e que a gente espera. Significa que somos importantes, primeiramente, somos mais valorizados, somos mais reconhecidos, podemos também ser mais respeitados, né? E que junto podemos construir um futuro brilhante, mas um futuro histórico, onde a gente possa guardar memórias para os nossos filhos, para os nossos netos, onde podemos semear e construir juntos um futuro melhor, um futuro mais de caminhos novos, onde podemos mostrar para os nossos filhos uma semente plantada que possa nascer várias outras sementes, dar várias plantas e várias frutas, né? Frutos dentro do território.
Nossa atuação reflete a consciência de que a memória de um povo também está em seus documentos e preservá-los é garantir direitos e dar visibilidade a histórias silenciadas, que revelam o passado de escravidão vivido pelos calungas e registra as ações do tribunal voltadas à reparação dessa comunidade. Ao unir memória e justiça, a gestão documental reafirma-se como instrumento de cidadania, transparência e fortalecimento da confiança no judiciário.